Eu deixo aqui um alerta que essa mesa ela é para maiores de 18 anos, que ela possui alguns temas possivelmente sensíveis e a depender dos caminhos, alguns gatilhos que talvez as pessoas não queiram disparar. Então fica aqui esse alerta. Não somos nada diante da vastidão cósmica. E a nossa arrogância insignificante é apenas um sopro de ar nas encostas das montanhas inacessíveis. H.P. Lovecraft. Regressem, condenados roladores! Os lordes do éter ainda não terminaram sua tortura perpétua às fragmentadas mentes de sua raça. Malditos sejam vós que testemunham o caos rastejante em seu nefasto esplendor. Isso se continuarem nessa trilha de loucura e insanidade, seguindo sempre os passos torpes daqueles que outrora fogo químico e já ensandecidos extinguiram suas próprias vidas insignificantes. Cavem seus legados e arquem com as consequências de lidar com o peso de suas hediondas descobertas. Essa é a mesa Achtung Cthulhu, aqui no RPG de Kim. Eu deixo ele na frente, Jefferson, e eu quero, já que deve ser um restaurante bom, deve ser um restaurante chique. É o máximo que a Rola pode oferecer, que é um pulgueiro cheio de ratos, mas que finge ser refinado. É possível encontrar um telefone aí que seria possível fazer algumas ligações? Eu quero fazer 2 ligações, caso possível. É possível. Você chega no barman, assim, no dono, e diz, olha, aí você dá um shilling, assim, pra ele, uma moeda, e você tem acesso ao telefone. Eu quero fazer 2 ligações e eu queria saber se, primeiro, é possível, e o que é que eu tenho que rolar, se é que eu tenho que rolar alguma coisa para fazer isso. Diga. Pronto, o que eu quero fazer primeiro é o seguinte. Eu quero ligar para o melhor advogado que eu conhecer, que eu venha a conhecer, que talvez eu conheça algum. E eu quero falar com ele para que eu venha custear que ele faça uma possível defesa, caso necessário, de uma senhora que talvez seja apontada ou acusada como mandante de um crime. Cara, eu vou dar um beijo pra tu. Que cavalheiresco. É. E na minha segunda ligação, baseado nos meus estudos, baseado no meu conhecimento da parte acadêmica aí, eu queria ver se eu conseguia algum documento, algum laudo, ou talvez até eu mesmo possa fazer, caso seja do meu know-how, falando que determinada senhora, a senhora Judith, está passando por alguns problemas possivelmente mentais, que não está totalmente sã de suas faculdades mentais. Caralho, você vai fazer um laudo pra incapacitar a Judith, pra interditar ela judicialmente. Isso, eu quero fazer isso. Beleza, você se põe em contato com o seu advogado e você vai ter que fazer uma colagem. Você tem conexões? Não, mas deixa eu te falar o que eu tenho aqui. Dinheiro, muito dinheiro. Eu quero ter tempo suficiente para conversar com ela. Eu não quero essa pedra aí na mão desses caras e eu quero que ela fique tranquila e saiba que eu tô ali para ajudar. Mas tu vai interditar ela, né? Pra poder se apoderar da pedra, pelo que eu tô percebendo. Também, minhas vantagens são aristocratas, rico e sorte. Pronto, você fala com o advogado, o seu advogado de padrão, e ele fala pra você das complicações de tentar interditar uma pessoa com a qual você não tem ligação direta. Você não é parente, você não é responsável legal. Isso não seria possível sem um laudo psicológico isento de um perito legal determinado por um juiz em audiência. Ou seja, isso iria demorar demais até. Eu pergunto se, falando em questão de dinheiro, o que nós poderemos fazer para acelerar isso? Aparentemente, você com o dinheiro poderia acelerar isso, mas ainda assim seria mais do que você poderia esperar para se apoderar da pedra ou até livrar Judith. Porque caso ela seja formalmente acusada,
esse processo para de ser um processo de interdição de uma pessoa com problemas mentais, passa a ser um processo penal de obstrução de justiça, de ocultação de provas, talvez até de falso testemunho, essas outras coisas. Eu vou falar com ele, eu vou pedir para que ele organize o que for possível, no máximo de velocidade que ele conseguir, porque mesmo se a gente conseguir isso, ela já tiver dado o depoimento, a gente talvez possa entrar Assim, com ação pedindo anulação do que ela falou. Você poderia fazer isso caso a Judith Helm-Smith fosse a viúva Helm-Smith e você casasse com ela. Porque aí você poderia ser o curador dela. Eu peço para que ele adiante isso. Digo, adianta para mim isso. Preciso de proteção jurídica para essa pessoa. Pronto, aí o advogado dita: faça um papel de ofício batido de máquina, dizendo que ela passa aparentemente uma ação de plenos poderes para você representá-la em caso de possível ato vagal de consciência. Ou simplesmente algo mais declaratório no sentido de que ela reconheça a limitação de suas capacidades mentais e transfiram para o senhor a responsabilidade em relação a isso por alguma razão específica. Pronto. Eu oriento ele a adiantar a parte dele que eu vou fazer a minha. Certo. E dinheiro, ele manda falar com o teu cara do dinheiro, e o cara do dinheiro deixa uma maleta lá de grana para ele começar a fazer um processo totalmente inescrupuloso no qual um cientista vai tentar incapacitar uma senhora que teve o seu marido desaparecido para se apoderar de alguns bens específicos em posse dela. Isso. E eu retorno para a mesa como se nada tivesse acontecido. Beleza, você vê o Perry retornando para a mesa assim, junto com você, ele cambaleando pra caramba, ele cai da cadeira quando ele senta no primeiro momento, o outro faz um não assim, depreciativo com a cabeça, levanta ele, bota ele de volta na cadeira, vocês veem que eles já terminaram de jantar, e que o que poderia existir de informações entre vocês já se encerrou. Eu quero ficar mais meia hora, só que em vez de uísque, mudar de bebida, talvez para cerveja ou alguma outra coisa, para garantir que o Ped terá uma baita dor de cabeça amanhã. Eu peço uma sobremesa, de preferência algo muito doce, porque o açúcar me faz pensar melhor. Glicose. Beleza, eles trazem para você um punhado de caramelo com colher. Ótimo. É só açúcar derretido numa panela de ferro. Eu dou um sorriso meio de boca e tô comendo lá. Já faço um sinal para a Merkel, como se quisesse ir embora, e que tô ali só ganhando tempo. Beleza, você vê o Perry dessa vez misturando bebidas, né? Ele tá misturando uísque com cerveja, com aparentemente uma garrafa de vodka importada. E quando você vê, ele tá completamente impraticável. Ele simplesmente tá conversando com você, segurando a cabeça assim com a mão, e a mão dele escapa, a cabeça cai por cima da mesa e ele cai totalmente desacordado, já cando, e aparentemente ele dá aquele bêbado sonífero. Muito bêbado, ele dá um sono tremendo. Ele já falou besteira e tal, já dá mijada diurética de bebida. Aí, senhor Cormac. Tá olhando de maneira completamente inquisitorial pra você. Ele meio que sacou a sua. Pra quem? Pra o... Pra quem? Eu não entendi. Pra mim. O Theodore Cormac, ele tá olhando pra Merkel, assim. Ah, pra Merkel? Ah. Ela, bem, senhor Cormac, irei me ausentar. Por favor, quando o Harris acordar, diga que eu mandei lembranças. Amanhã pela tarde, podemos conversar caso o senhor queira. Quando tu começa a se levantar, ele te puxa pelo braço assim. Epa, isso não pode. Ele olha profundamente nos seus olhos assim. Eu começo a fazer um escândalo. Eu não sei o que você pretende, mas
Isso claramente denota intenção. Moça. Denota o quê? Uma intenção. Quando ele puxa meu braço, eu quero fazer uma cena. Quando ela Beleza. segura assim, que ela Tem começa a performance? gritar, Alguma Tenho. coisa assim? fala assim, Atuação? Tenho performance. Vamos ver o quanto é relevante aí. quando ele fala que isso denotou intenção, Ai, eu seguro a caralho, mão 2. Cara, tu vê que ele pega ela pelos braços assim e sacode ela como se fosse uma boneca de pano. Ele pode parar com isso agora. Isso não vai colar. Eu seguro ele assim. Eu sou seguro eu sou assim. um investigador experiente. Eu tenho uma carreira pela frente. Eu serei promovido muito em breve. Mesmo que o meu amigo aqui esteja me puxando como uma âncora para baixo. Você e aquela outra mulher estão agora subindo na lista de possíveis suspeitas. Eu não sei o que vocês têm a ganhar com a instrução dessa investigação, mas eu vou farejar os seus segredinhos torpes e sujos a partir de agora. Eu Ele entro no simplesmente meio. solta você, olha você profundamente, ele te vê desnudo das suas intenções iniciais, a sua simpatia se vê desmontada, e aquele homem, ele tá completamente vívido e inquisitorial agora, voltado a você, ao seu grupo. Ele pega o amigo dele, levanta pelo braço assim, vamos voltar para o hotel, e amanhã, sem falta, vamos descobrir o que estão tentando esconder. Quando ele foi soltando ela assim, eu me interpus no meio entre os dois. E digo, cuidado, detetive. Você pode arruinar sua carreira antes mesmo dela começar. Está me ameaçando? Estou falando que não seria bem noticiado no jornal que um detetive, simplesmente por cismar com uma garota que deu um fora, a agrediu em público. E um renomado cientista estaria de testemunha. Simplesmente isso. Não sou homem de ameaçar ninguém. Eu já ouvi falar de você. Na capital, sua reputação cai a cada dia. Você se envolve com... Ele faz aspas com as mãos assim, no... ciência ou bobajadas esotéricas ridículas. Vamos ver até onde essa sua influência vai te resguardar, caso encontremos provas dos seus envolvimentos nesse caso. E aparentemente a filha de um lunático está no caminho para acompanhar o pai. E ele coloca a casaca dele de volta. Ele acende um cigarro e passa a mão assim por baixo do amigo e sai puxando ele em direção à saída do restaurante. Digo, venha comigo, senhora Merkel. Não se preocupe. Já ouviu o ditado? Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Vamos, me acompanhe. Muito obrigado, Dr. Hans. Eu dou o braço para ele me acompanhar. Para eu acompanhá-la, no caso. Quando a gente se Seja afasta como for, vocês agora sabem que tem um cão da lei farejando vocês. Mas tem um que está com a queda pela Rebeca. Sim. Mas Mais ou menos, não. Até lá, esse talento de conexões será utilizado muitas vezes. Eu digo, senhora Merkel, eu preciso fazer uma pergunta à senhora, ou senhorita. Senhora, Tem algum lugar aqui que eu possa redigir um documento rápido? Alguma máquina de datilografar? a minha residência no escritório possui uma. Eu preciso disso antes de irmos à casa da senhorita Judith. É, algo rápido, um documento simples, só pra... Eu olho completamente séria, sem aquele sorrisinho boçal, e falo: para que seria? Sem mentira posso entre me nós. explicar no caminho para sua casa. É algo simples, é só uma maneira de um homem velho proteger os seus amigos. Eu olho cautelosamente para ele, volto até a aparência de garota rica despreocupada com tudo, sorrio novamente. Claro, claro, vamos até lá. Eu vou tentar redigir o documento. Lucas, tu tem Com que o percepção? advogado me instruiu. Não, eu não peguei percepção propositalmente. Beleza. Dio, tu tem? Eu tenho, percebi. Pode rolar aí. Vamos lá.
O Jefferson, quando E é eu puder poderoso aqui D4, fazer- bora. Peraí, fala de novo. Sim, Pode falar, Evaldo. Quando eu puder, eu quero realizar umas ações. Beleza, a gente vai encerrar agora e a gente já vê as ações. O Hans Smith, ele quando volta da ligação, ele não fala pra ninguém, mas ele percebe na janela uma mulher, assim, de mais ou menos 21 anos de idade, pele bem cuidada, um olhar lascivo, lábios grossos, cabelos soltos, olhando na janela a senhora Merkel. Quase como se estivesse gritando ela tá aí? possuidamente, insistentemente a senhora Merkel na janela. Só que ninguém anota. Só você. Você olha pra janela lá fora e você vê como se ela tivesse simplesmente secando, obcecada pela Merkel, olhando, e ela tá com um vestido assim, étnico, cultural, onde os seios estão fartos, assim, meio que semi-amostra, um decote suntuoso, sinuoso. Você vê aquela mulher jovem, uma mulher bonita, cuja tez é da mesma cor da Rebecca Khan. E aí, quando você olha de novo, aquela moça simplesmente desapareceu. Ela saiu da janela. Conforme eu vou saindo com o braço dado com a Rebeca, eu digo, senhora Porque se Merkel, desperte. quando já estiver dentro do carro, eu digo, você, por um acaso, teria alguém nessa cidade, além desses dois cães da lei, e estaria interessado na senhora sobre algum outro tipo de questão? Porque eu acabei fintando que tinha uma jovem muito bonita, por sinal, de olho em você o tempo todo, enquanto jantávamos. Uma Através da janela, jovem do lado de fora. Na chuva. poderia descrever? Eu passo a descrição da mulher que eu vi pra ela. Eu digo, Bato era com assim. alguém que eu conheço ou conheci? Sim. Pensa um pouco. Hã? Sim, pensa um pouco. Não, só queria que você confirmasse. Ela olha assim, com aquela cara de jovem rica, despreocupada. Não, ninguém. Bem, então eu ficaria bem mais alerta, porque, como eu disse, essa cidade está uma loucura. Até resolvermos tudo, temos que ficar vívidos. Esses olhos são cansados, mas não estão mortos. Como eu disse, assim que nos encontrarmos em Londres, você é um homem completo, Dr. Hans. Vamos. Virando a esquina, Vamos. minha residência. Ok. Eu quero fazer o documento conforme eu fui orientado, Jefferson, meu advogado. Beleza, você redige uma carta na máquina de escrever, alugada por você, assim. Quando você redige aquela carta e tal, tá passando no rádio, assim, próximo, informando que a guerra do Vietnã se acentua, né? E que ambas as potências que estão financiando essa guerra, ou basicamente lutando indiretamente nessa guerra, o lado comunista e o lado capitalista do mundo, estão pressionando o pequeno país Vietnã de uma ponta a outra com a guerra financiada com alguma espécie de interesse ideológico. E você começa a digitar e você não percebe num primeiro momento que você está nesse local, o seu mordomo ele está no quarto ao lado assim, ele pergunta se você Não, quer... não, peraí, não, eu levei até na minha casa para digitar o coisa. Beleza. Datilografar. Tu vai tentar ver o que ele está tentando escrever? Não. Beleza. Ele está digitando lá a carta, não sei o que, e ele vê a residência Khan nova em folha, completamente reconstruída, o seu aspecto colonial clássico e aquele toque de um medievo formal de pedra e concreto. E você está lá usando a máquina de escrever da senhorita Merkel, isso, você usa aquele documento. Só falta Quando eu assinatura termino, eu puxo a assinatura. e autenticação. Cartório. Eu dou minha assinatura, coloco o meu carimbo
dobro o papel e digo, podemos ir à casa da Val- senhora Judith? Judith, declarando que ela é incapaz de arcar com os próprios atos e que você é o guardião legal, procurador e Isso, possivelmente futuro dela. isso. Eu pergunto à senhora Merkel se podemos ir de encontro à senhora Judith. Claro, eu só preciso pegar um casaco mais resistente, mais. Como que seria um casaco mais pesado? É um casaco mais pesado. Pelo visto, a noite vai ficar mais fria. Temos trabalho a fazer. Sim. Beleza, nisso a gente corta pra Judith. E Evaldo, o que ela estava fazendo? Ah, a Judith tinha muitas coisas a fazer. É... Judith aprendeu que é muito complicado você bater de frente com os estigmas da sociedade. É muito mais fácil você conseguir o que quer explorando os espaços entre as interações sociais. Judith foi. Análise antropológica, você diria? Judith foi casada, cara, com o Isaiah por mais de 15 anos. Certo? Certo. Judith tinha uma relação muito mais profunda com o Ethan. Eles se conheciam há muito tempo. Famílias inglesas, principalmente do interior, têm um costume muito peculiar. Eles sabem muito bem sua árvore genealógica. E durante todos esses anos, ela nunca ouviu falar de primo nenhum. Então ela vai até a biblioteca e começa a conferir quem foram os pais de seu marido e do seu amor. Quem foram os irmãos? Só para confirmar se tem alguma coisa aí ou não tem. Cara, e você percebe que não tem praticamente vínculo real, sanguíneo, nenhum entre doutor e prefeito. O que tem é alguma espécie de uma coincidência estranha, na qual o doutor se diz primo do Isaiah. Só que você percebeu uma informação importante hoje sobre o doutor, talvez não seja quem diz ser completamente. E tal qual alguém muda de nome, alguém também pode mudar Pode mudar o quê? de face. Segunda coisa que eu quero fazer 3 no total. Eu quero invocar o meu talento. Visões? Sim. A Judith, por alguma razão desconhecida, ela começou a ter sonhos muito vívidos. Só que não sonhos enquanto ela dorme, mas sonhos enquanto ela caminha desperta. Ela tenta acessar áreas do seu cérebro, vasculhando as sombras de suas próprias memórias. E nelas ela mergulha no breu. E a partir desse mergulho, ela consegue projetar pequenas fagulhas de um futuro possível. Futuros que talvez estejam ocultos para ela. E ela consegue ver o que parece ser a fachada, uma fachada surrada e feita, encravejada em metal, chumbada, nomes em alemão. A chuva castiga esse local e uma suástica está em sua fachada. Lá dentro, um homem muito magro olha nos olhos de outro que vai vislumbrar a morte. Este homem diz: Hans, eu sei que esses são os meus últimos momentos. Se eles não me executarem hoje, eu não sobreviverei a fome. Eu preciso que você publique
meu último escrito. Esse é o legado que nós, os Kaufman, vamos deixar para o futuro. Meios, meu irmão. Meios de alcançar a ciência. Calma. Tá cortando um pouquinho. Ele diz, nós os Kaufman, temos obrigações para com a ciência. Meios, meu irmão. Por 1 centavo. Se conseguir fugir daqui, use quaisquer meios necessários para que a ciência seja a força motriz da humanidade. E que essa humanidade, a partir da ciência, se emancipe desse inferno criado pela nossa própria espécie. Precisamos de homens melhores. Precisamos de uma raça humana que finalmente entenda o que é a humanidade. E você vê soldados portando faixas vermelhas presas ao braço com suásticas em riste. Eles fazem o que parece ser uma colhida como se aquele ser humano, aquele ser magro, fosse um saco de batatas. Ele dá um último olhar para os olhos azuis de seu irmão e ele diz: adeus, Deus Hans. Viva, meu irmão. Faça o que for necessário para viver. E nesse momento, o homem é levado por esses soldados e o seu irmão simplesmente enxuga a lágrima antes que ela caia, se levanta, vai até a parte traseira da sua cama de madeira sem colchão e volta a escrever. Volta a escrever um teorema, cálculo, uma fórmula química em que ele esboça explosivos feitos a partir de elementos aos quais ele poderia ter acesso nesse local. E você reconhece naquele rosto magro, aquele rosto sofrido, as rugas e a modulagem do seu cabelo, você reconhece um homem naquele semblante. Ao olhar, pelo menos, de um homem. Um olhar que você viu naquela mesma noite. A Judith respira fundo, abre os olhos e vai cambaleando até a biblioteca. E o que você nota é que aquele olhar não tem escrúpulos, tá? Aquele olhar só tem uma chama que queima nele. De manter a ciência. Ciência como força motriz da humanidade. E Judith vai cambaleando até uma outra ala da biblioteca. Não dá nem pra chamar de ala. É um espaço... Outro distante. Isso, uma estante específica. E dá um pequeno sorrisinho. Você vai me dizer se isso é possível ou não. Assim, na minha cabeça faz sentido. São 7 anos de diferença de uma temporada para outra. Isso. 7 anos são muito tempo. É muito tempo. É tempo suficiente para se mover algo de um lugar para outro. Um livro por vez. Querem entrar no escritório? Querem revirar os livros? Olhar os documentos? Que seja. Ela já retirou o que precisa. Não consegue decifrar. Mas tirou o que precisa. Ela se aproxima da estante, puxa alguns livros, volta para uma mesa e fala em russo. E então é assim que começa. Abre um dos livros do Ethan, que na verdade é mais um compilado de rascunhos. Coloca a pedra do lado e mais uma vez tenta encontrar o que falta, já que os símbolos são parecidos demais. E é isso. Beleza. Quando a Judith ela faz isso,
ela demonstra a sagacidade e esperteza dela para enganar os detetives mais sagazes. E ela toma esse passo à frente que, de fato, 7 anos é tempo para pegar o que era necessário. Durante um breve momento em que ela visitou o escritório do Ethan junto com seu esposo, ela conseguiu pegar um pequeno livro, um diário específico do Ethan, onde ele relatou os últimos dias dele na Terra, praticamente. E dentro desse livro, ele faz referência a outros livros que seriam necessários para ele completar essa pesquisa. Livros esses que ele não tinha livre acesso. Ele precisava da liberação do reitor para ter acesso, coisa que ele nunca teve do um senhor Manson, porque eles tinham uma relação muito conturbada. O que diz respeito aos escritos do Ethan, beleza, você consegue. Uhum. Só que o Ethan referencia livros complementares à sua pesquisa que poderiam torná-la mais completa, mais plausível, até você conseguir completar a peça final, quebra-cabeça do que o Ethan realmente estava pesquisando. Beleza? E à medida que você começa a olhar a pedra, decifrar a partir do que o Ethan escreveu no livro, ele fez um pequeno compilado de uma peça alfabética na pedra. E você percebe que ela, de fato, ela representa uma pedra de roseta. E aí, Evaldo, a gente vai fazer o que a gente sempre faz. Uma rolagem de espírito. Mais especificamente, dessa vez, moderada. Quatro. Beleza. É suficiente? Senão eu vou gastar um bem. Moderado não é o suficiente, não. Oi? Tem que gastar um bem se você quiser. Não é o suficiente, não. Vou gastar. 5. 5, suficiente. Aí você começa a... Parece um alfabeto muito antigo. Ele falta da sofisticação das línguas tradicionais, mas assim, no que parece ser a parte escrita dessa linguagem, você já começa a dominar. E algo começa a coçar dentro da sua cabeça, só que essa voz você consegue calar. Você olha de relance para um canto na sala, em meio à escuridão, você tem a impressão de uma impressão de um pequeno ser engatinhando em meio às sombras. Quando você olha de novo, você não vê nada lá. Mas no momento seguinte, você vê o Mr. Getúlio pulando na mesa. Isso dá um susto de repente, e você vê aquele gato preto com detalhes brancos, olhando assim para você de forma muito profunda e aparentemente confidente. Isso é algo usual? Isso é algo bem usual. Mr. Getúlio, por onde você andou? Você vê que ele... Ela vai colocar a mão assim na cabeça dele. Ai. O que vamos fazer agora? E tipo, ela começa a pensar, tá ligado? Começa literalmente a maquinações. Só pra deixar claro, ela vai tentar conduzir a linha de raciocínio de uma mulher que viveu um casamento conturbado, que foi traída diversas vezes e nesse sumiço do marido quer se livrar dessa situação, tá ligado? Quer jogar nessa direção. Sobre os livros, ela pensa, olha para o Mr. Getúlio e diz: bem, nós precisaremos ir de qualquer forma até a universidade. Precisamos fazer alguma coisa. Talvez eu consiga permissão para 1 ou 2 livros. Talvez. Mas tu sabe que a investigação pela manhã pode atrapalhar tudo isso, inclusive o acesso aos livros. Talvez Sim. a única opção seja invadir a universidade à noite
Não, e tipo, ter acesso aos livros à revelia da cidade. não, tipo, ela vai e de noite, tá ligado? Vai com o pessoal, mas ela tá se preparando pra um cenário de que, tipo, beleza, ela não tem a chave, mas é ela quem tem a fechadura. Os livros estão lá, mas sem os escritos do Ethan não dá pra saber qual é o livro e ao que tá se referindo e a qual citação. Tá ligado? Pois é, só que os caras eles podem simplesmente fechar a biblioteca para uso geral, interditar ela e trazer vários peritos para ficarem olhando a parte restrita da biblioteca. Não, beleza, o que ela vai tentar jogar é tipo nessa direção. No pior dos casos, eles não vão saber por onde começar. No melhor dos casos, ela tem uma listinha de livros que precisa subtrair da biblioteca. E quem tem uma lista de livros também é a Rebecca Kahn, a referência bibliográfica da biologia aplicada do pai dela, em sua casa, onde ela está com o Dr. Hans Smith. E aí, pessoal, o que vocês vão fazer? E com isso, encerramos o pequeno inicial capítulo do Actung Cthulhu aqui no RPG de Quinta. Obrigado a todos e tchau.